Então, continuando, a criança, ela tá ali em pleno desenvolvimento, né? E passa por essas podas na fase da infância e também na adolescência tem uma grande poda também que acontece. Então, toda essa transformação no corpo, da mente, né? O corpo com os hormônios também vindo à tona, a puberdade, a mente também, né? Tem toda essa transformação de podas, de experiências da infância vindo à tona, né? Então, ali também a gente percebe que a emoção que na infância estava mais no controle era a alegria. Então, normalmente na infância as crianças são, né? Normalmente mais alegres, mais espontâneas, levam a vida com um olhar mais assim divertido. E na adolescência, quem foi a emoção que foi tomando conta foi a ansiedade. Então, olha como muda, né? E ali, como a ansiedade começou a tomar conta de tudo, e como é importante a gente estar ensinando os nossos filhos, né, a nomear as emoções, a falar sobre as emoções, a conversar, né, ensinando a lidar com as emoções. A gente não vai poder fazer com que as emoções não façam parte, né? Reprimir as emoções. Teve uma hora lá que até a alegria, a ansiedade, ela quis reprimir as outras emoções, né? Ela quis tomar o controle de tudo. Deixa aqui que eu me preocupo com tudo, como a ansiedade acaba fazendo, né? Deixa que eu me preocupo com tudo, deixa que eu projeto os cenários, deixa que eu vou te proteger, né? E nesse ponto também é importante falar que não é ruim. Nenhuma emoção ela é para ser ruim. Só que o problema é quando ela age sozinha, quando ela quer toma um espaço maior do que é devido, né? Quando ela quer tomar a frente de tudo. Então, quando a gente é guiado pelas nossas emoções, esse é o problema, né? E a criança, o adolescente, como eles têm ainda, estão com o cérebro em formação, eles têm dificuldade realmente de ter esse autocontrole, de não se deixar guiado, né? Cabe a nós, como os pais, tá ensinando para elas, tá dando o nosso exemplo, né? Nós, como pais, a gente pode dar o nosso exemplo. Como que a gente lida com as nossas emoções, né? Como que, diante de algumas situações, como que a gente reage, né? A gente se deixa dominar pelas emoções? A gente tem alguma ferramenta para botar para fora as emoções de uma forma saudável? A gente só acaba usando do grito, acaba usando do estresse, né? Acaba reprimindo as nossas emoções, né? Acaba tendo que lidar com doenças, porque muitas vezes o corpo, ele adoece, né? Muito em razão das nossas questões também emocionais. Então, por isso que eu falo sempre aqui na minha página, né, a importância de nós como pais, né, passar por esse processo de cura, desse processo de transformação, porque o que mais educa é o nosso exemplo, é o dia a dia, o nosso exemplo, né. Então, isso é muito importante, né, passar por esse processo como pais para poder dar o exemplo para as crianças, para os adolescentes, poder auxiliar eles nesse período, né? Muitas vezes eles não vão conseguir sozinhos atravessar toda essa enchente emocional, todas essas coisas, né? Ali no filme, claro que foi só um filme com várias coisas muito legais, mas muitas coisas, né? A gente tem que trazer aqui porque na realidade acontece mais, né? Teve pouca participação dos pais nessa questão da ajuda da criança e tudo mais, né? E na vida real, a gente precisa, como pai, estar ajudando a criança a lidar com as emoções, estar ajudando a criança a atravessar essas mudanças, né, que ela passa, tanto na infância quanto na adolescência. Então, nosso papel é muito importante, né? E só que a gente vai ter muita dificuldade em ensinar, em ajudar a criança a lidar com as emoções, se a gente não cuidar das nossas emoções, se a gente não sabe lidar com as nossas emoções, né? Então, isso daí também é uma coisa que a gente precisa olhar, a gente precisa ter consciência, né? Esse é o convite que eu faço ali também dentro do meu trabalho, do meu serviço que eu presto para as mães, né? Na mentoria Raízes Curadas, porque quando a gente começa a entrar na raiz, né? Dos dificuldades que a gente tem na maternidade, nossos problemas, dificuldades de relacionamentos com a gente mesmo, com nossos filhos, a gente começa a entrar na raiz, a dissolver essa raiz, a estar tratando essa raiz. Aí sim a gente vai conseguir melhores relacionamentos, a gente vai conseguir conversar melhor, ensinar melhor para os nossos filhos, a gente vai conseguir ser um exemplo melhor, né? Porque a gente tá ali tratando a raiz, tá transformando a nossa maternidade, né? E podendo levar isso para os nossos filhos, né? Muitas vezes a gente não quer repetir ciclos, padrões, né? Ali no filme, a Hailey, ela tem uma memória, né, muito forte, ela tem uma voz dizendo da infância, né, o quanto sou amada, sou legal, alguma coisa assim, agora eu nem me lembro o que ela ouvia, mas era algo positivo sobre ela, né, e que bom que ela carregou essa memória para a adolescência de algo positivo, só que na adolescência, com outras experiências, com outras coisas, ficou na memoriazinha dela que ela não era boa o suficiente, né. E isso dali foi dando mais espaço para a ansiedade crescer, essa memória de não ser boa, para ela poder provar que ela era boa, para ela poder se sentir pertencente, para ela poder se sentir incluída, que é uma necessidade muito grande, né, dos adolescentes.
Eles vão crescendo, eles vão querendo fazer parte de um grupo, né? Vão crescendo aceitos, querendo ser validados e acaba deixando um pouco o núcleo familiar e levando isso mais para os amigos, né? Então, como é importante a gente, como pais, estar caminhando junto com eles nesse processo que eles vão passando, né? E o quanto que as crianças têm ouvido na infância, isso vai levar. Essas vozes, elas não dá para apagar como a alegria tentou fazer, né? Apagar essas vozes da memória da criança, apagar as experiências, apagar os episódios. Porque isso acaba formando quem a gente é, né? Quem a gente é formado pela nossa genética, é formado pelo ambiente que a gente vive, é formado pelas experiências que a gente tem. E tudo isso vai formando, né? A Riley vai formando cada um de nós, vai formando nossos filhos, né? E quando a gente vai para o mundo, quando a gente passa por outras fases, a gente leva essa bagagem toda com a gente. Então, como é importante a gente estar sempre prestando atenção, né? Como que o nosso dia a dia tá ajudando na formação do meu filho, na formação do cérebro, né? Desde a gestação, o cérebro já está sendo formado, desde a barriga da mãe. Então, o cérebro já está sendo lá construído, essas conexões, está sendo construído o ambiente, né? Como é que está o ambiente da barriga, depois que ele sai da barriga, como que é o ambiente, tudo isso vai influenciar em como o cérebro da criança vai sendo formado, em como o comportamento dela vai sendo formado, né? Daí depois vem o temperamento, vem a personalidade, tudo isso vai sendo construído. Então, sempre eu falo que o nosso papel como pais é realmente prestar atenção, né? Como está sendo o ambiente para essa criança, está sendo um ambiente de paz, acolhedor, né? Como que está sendo o que a gente fala, né? A importância de prestar atenção no que a gente fala como pais, porque vai chegar um momento que nossos filhos, eles já não vão mais querer nos ouvir tanto. Eles vão ouvir também os amigos, vão querer ouvir outras pessoas, mas se eles não tiverem a identidade deles bem firmada, né? Se eles não souberem quem eles são, se eles não ter dentro deles a certeza de que eles são especiais, de que eles são homens de Deus, de que eles são inteligentes, de que eles são amados, eles vão procurar essa certeza lá fora, né? Então, é importante a gente sempre fundamentar e trazer isso, né, para a identidade deles como pais, o papel do pai presente, né, como é importante, porque vão vir, né, várias fases aí que a criança vai passar, vão vir as mudanças, muitas coisas a gente acha que os nossos filhos não sabem, mas eles já sabem, eles têm contato, né, com muita coisa, tanto na internet. Hoje em dia a gente vê, infelizmente, um grande número de casos de suicídio na adolescência, de doenças, né, em si. Por quê? Porque é tanta comparação, né? Antigamente a gente se comparava, às vezes, com a vizinha, se comparava com a amiguinha, se comparava com uma outra do colégio. Hoje em dia, a internet é um mundo aberto, né? Então, tá o tempo todo os adolescentes ali sofrendo influência, sofrendo comparações, com o cérebro ainda imaturo, não sabendo lidar com tudo isso, querendo ser aceito, querendo... daí, às vezes, nem sempre a autoestima também tá sendo construída, nem sempre se sente bonito. E tá ali, né? O mundão ali aberto para ele, né? Desde a infância, infelizmente, a gente já vê as crianças já passando por também desafios. Então, como é importante a gente estar prestando atenção em tudo isso como pais, né? A puberdade, ela muda tudo, entra novas emoções, né? E a todo tempo a gente vai estar entrando em contato com tudo isso. Então, vamos ver aqui o que mais que eu anotei para dar uma faladinha só para lembrar. Daí, de tudo isso, vão também nascer nas nossas crenças, né? O que são crenças? São aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito é muita coisa com base na minha experiência. E o problema é que a criança, muitas vezes, a criança, o adolescente, eles são imaturos. Então, às vezes, eles vão olhar as coisas com o olhar de uma criança. Então, nem sempre é a verdade, mas é como ele interpretou. Como criança, ele interpretou aquilo lá. Então, às vezes, vamos supor, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu rejeitado. Nem sempre foi uma rejeição, às vezes pode ter sido, mas às vezes não foi. Mas é o cérebro dele que tá... ele interpretou daquela forma, porque ele não tinha também cognição, entendimento para interpretar de uma outra forma, né? Eu vejo aqui em casa, meu filho, às vezes eu tô dando atenção pro menorzinho, e ele quer atenção, e ele quer participar, e ele quer... E às vezes eu falo, filho, calma, depois a mãe vai contigo, não sei o quê. Ah, mãe, tu não gosta de mim? Ah, porque é sempre o outro. E tipo assim, se eu não tivesse ali para esclarecer, para demonstrar, para conversar, para explicar, muitas vezes aquilo podia ser uma memória para ele, podia ficar como uma crença para ele, né? Então,
essas crenças, elas vão sendo moldadas no decorrer da nossa vida, né? E hoje, como adulto, a gente também é cheio de crenças, né? Quantas crenças a gente tem sobre maternidade, sobre educação de filhos, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre quem eu sou, sobre o que eu mereço. Olha quantas crenças. A nossa vida, ela é formada de crenças, né? Então, quando a gente tá diante de alguma coisa, eu vou lá nos meus arquivinhos das minhas crenças e vou lá, o que eu penso sobre isso, né? E as crenças, elas são formadas com base na nossa experiência, né? As crenças, elas são formadas com base naquilo que a gente viveu. Então, a gente tem várias crenças de merecimento, de quem eu sou, de identidade, tem várias crenças. E essas crenças, elas moldam o nosso comportamento. Então, a gente vê ali na Hailey, né, quantas crenças ela tinha, apesar de não mostrar tanto, de ser uma coisa mais superficial, mas ela tinha algumas crenças, né? Da infância, ela tinha uma crença positiva de que ela era boa, né? De que ela era legal. E depois, na adolescência, ela já começou a desenvolver uma outra crença de que ela não era boa o suficiente, né? Mas infelizmente a maioria das crianças, a maioria de nós, né, cresceu com crenças lá da infância de que a gente não era boa, né? De que a gente era chata, de que a gente incomodava, de que a gente dava trabalho, de que a gente, né? Quantas historinhas a gente ouve até hoje na nossa mente que vem lá da nossa história lá de trás, né? Que é desorganizada, que não vai dar em nada, que não vai dar certo, que não consegue até o fim. Então, tudo isso são crenças que acabam moldando a nossa vida. E a gente, como pais, né, é importante hoje a gente também, como adultos, primeiro tá questionando certas crenças, né? Hoje a gente tá numa posição de adulta, e a nossa criança, que também tá ali, né, todas essas memórias, elas estão dentro da gente, a gente pode estar como adulto, tá questionando certas crenças, né? Tá perguntando, será que isso é realmente assim? Ou será que foi como eu interpretei quando eu era menor, né? Será que isso realmente tá... É dessa forma que as coisas acontecem ou é o meu olhar ainda de uma experiência que eu tive, né? Tá se permitindo, tá se abrindo para novas experiências, para questionar às vezes crenças, né? Às vezes olhar para o lado, a gente vê, eu sempre falei isso, mas olha lá, ela conseguiu, então às vezes é possível, às vezes é só uma limitação da minha cabeça de que eu não consigo, de que eu não sou boa, né? Então a gente tem como adulto tá questionando essas crenças, tá cuidando pra gente não levar as nossas crenças para os nossos filhos, porque muitas vezes a gente vai repetindo esse padrão e vão formando as mesmas crenças para eles, né? Então, por isso que eu sempre falo, assim, como é importante a gente se cuidar, a gente como pai passar, como mães, né, pais, passar por esse processo de autoconhecimento, pra gente não levar adiante certas coisas ou certas crenças limitantes, certos medos, certos traumas adiante para os nossos filhos, porque se a gente não questionar, se a gente e acabar falando sobre isso, né? Não só na fala, mas no próprio exemplo, né? Muitas vezes eu até tenho consciência de que às vezes eu penso isso, mas acabo agindo assim. E o meu filho, ele vai vendo aquele exemplo, né? Então, realmente, olha lá, ó, dinheiro é difícil. A minha mãe tá sempre falando que dinheiro é difícil, que dinheiro é isso. Olha lá, minha mãe tá sempre falando que ela não é boa, ela não se sente boa, tal, tal. Então, ele vai vendo o nosso comportamento, ele vai vendo a relação que a gente tem com a gente mesmo. E ele vai também adotando essa crença, né? De que às vezes trabalho não é bom, dinheiro é difícil, de que maternidade é um peso. Então são tudo crenças que às vezes não só no falar a gente passa para os nossos filhos, mas também na nossa atitude, né? Então eu sempre busco ali dentro das minhas mentorias, no meu trabalho, mergulhar fundo, né, nessas raízes, até mesmo das nossas crenças, nas raízes do que a gente pensa, como a gente sente, da nossa história, né, o que veio formando essa forma de pensar, de agir, porque são coisas que até hoje nos travam, né, e a gente que tem filhos que estão ali se desenvolvendo, como é importante a gente se curar, né, observar, se olhar, para que a gente para que eles não cresçam, né, também com as mesmas crenças que a gente, com as mesmas dificuldades, né, mas que a gente possa estar como pais, se autoconhecendo, se curando, né, para que eles não precisam percorrer algumas dificuldades que a gente percorre, né. Então, outra coisa ali que ela falou também, vamos ver aqui, deixa eu dar mais uma olhadinha. E é importante sempre falar que uma criança, quando ela se sente amada dentro de casa, validada, quando ela tem uma identidade bem construída, né, que especialmente, por que eu falo tanto da infância? Porque especialmente até os 7 anos é ali onde o cérebro, ele tá total, assim, em transformação, tá absorvendo as experiências, ele tá se formando, tem muitas conexões, bilhões de conexões por minuto, então, especialmente até os 7 anos, ele tá ali absorvendo tudo do ambiente, então essas crenças, essas conexões, elas vão vindo a todo vapor. Então, ali no filme até mostrou, né, que ela tinha um sistema de identidade formado tal, e depois a ansiedade, ela quis trocar, não, tu não é mais nada disso, isso aqui não importa mais, vamos agora usar agora tu tem que se preocupar mais, porque olha só, tu tem que ser aceita, agora são outras necessidades, e esquece quem tu era, tu tem que se adaptar ao grupo, tu tem que ser aceita pelo grupo, porque senão tu vai morrer. Então,
E depois daí, no decorrer do filme, demonstra, né, que não tem como a gente separar, né, isso, porque faz parte toda dela, e a confusão que deu por querer separar essas identidades e por ela esquecer quem ela era, né, olha a crise de identidade que ela acaba tendo, e como é importante a gente estar ajudando na construção dessa identidade diariamente com nossos filhos, né? Porque são as experiências, são a genética, são o ambiente, que tudo isso vai ajudar a construir essa identidade de quem ele é, a vida espiritual, né? Nós como pais, a gente também tem que levar essa identidade de Cristo, né? De Deus para eles também, né? Porque é Deus que nos dá a identidade principal, né? De filhos de Deus, de filhas de Deus, e depois o resto a gente vai construindo, né? Mas a gente precisa estar bem fundamentado na primeira identidade, né? Que é como filhas, que é filhas de Deus. E aí, como depois ela passa por várias coisas, né? E a criança e o adolescente, né? Quando o filho se sente amado, se sente aceito, se sente validado, quando ele chegar a esses desafios, a essas novas fases, ele vai estar com isso bem forte dentro dele, bem construído. Sabe, o problema é que os adolescentes estão chegando lá com os pais cada vez mais ausentes, com os pais cada um, sabe, trabalhando cada vez mais no celular, e ninguém tá tirando tempo, às vezes, para construir bem essa identidade. E aí, quando a criança chega nessas outras fases, ela é totalmente influenciada pelo meio, porque se a gente não tá tendo tempo em construir isso, alguém vai construir, ele vai precisar de alguém, ele vai se inspirar em alguém. Então, pode ser que ele se inspire na blogueira, pode ser que ela se inspire no influencer, no youtuber, vai se inspirar em alguém, né? E principalmente quando a gente também vem de um lugar de muito autoritarismo, né? Às vezes a criança também vai se fechar, né? Pais muito autoritários, isso não acaba não conectando com a criança, né? Então ela muitas vezes vai debater de frente, vai chegar à adolescência, que é essa fase que eles estão um pouco mais, não é que é rebelde, né? Igual a gente fala dos 2 anos, do Terrible Two, mas é uma fase que é tanta transformação, tanto perto ali dos 2 anos, não é uma idade fixa, tá, gente? Mas é uma fase, assim, que é tanta transformação, tanto pra criança quanto ali pro adolescente, que de certa forma eles querem ter a sua voz no mundo, eles querem tipo assim, demonstrar que, oi, eu sou gente, eu tenho meus gostos, eu tenho minhas coisas. E como às vezes para nós como pais é desafiador, acaba tendo esse embate, né, de frente, e isso acaba muitas vezes afastando o relacionamento. Então, por isso que é importante a gente levar esse conhecimento cada vez mais adiante das transformações mesmo que estão ocorrendo, pra gente não levar as coisas pro lado pessoal, né? Não achar que é a gente que tá mal educando, de achar que ele que é um filho rebelde, de ele que tá errado, acabar rotulando a criança, afastando ela ainda mais, né, o adolescente. Então, hoje em dia, como a gente vê adolescentes trancados no quarto, adolescentes que só querem ouvir música, que só querem ficar ali no mundinho deles, porque eles estão ali passando por tudo isso e muitas vezes não tem pais que conseguem compreender, que conseguem entender, que conseguem achar uma forma de se conectar, né? Porque o se conectar não é só comprar presente, levar pro shopping, fazer tal coisa, ou dar sabe, comprar. Ah, então tá, filho, ai, vamos tirar uma tarde, vamos lá no shopping, vamos fazer isso. Muitas vezes não é esse tipo de conexão que a criança quer. Por fora ela vai querer, né? Por fora eles querem muito isso para ser aceitos no grupo. Então eles vão querer o tênis que o grupo tá usando, eles vão querer a roupa que o grupo tá usando. Mas no interno deles, no fundo, o que eles mais querem, às vezes, é de alguém que escute essas demandas deles, que escutem esses desafios que eles estão enfrentando, que escutem as emoções que eles estão passando, né? Só que isso, se a gente não tem uma conexão bem fundamentada, vai ser muito mais difícil, né? Como pais, a gente se conectar, assim, profundamente com eles, né? Porque daí acaba... muitas vezes a gente vai achar coisa de adolescente, aborrecente. A gente já vem com aquele rótulo de que adolescente é difícil, de que adolescência é chata, de que adolescência é isso, né? E ali, o filme retratou um pouquinho disso, né? Mas, assim, a adolescência, ela vai ser muito mais difícil, muito mais desafiadora se a gente não construir esse vínculo bem construído desde a infância. Então, assim, muitas vezes uma criança que não se sentiu amada, não se sentiu validada, nunca se sentiu ouvida, que sempre teve as suas emoções reprimidas, que sempre, que o pai, né, a mãe não ensinou essa criança a botar essa raiva para fora de uma forma saudável, a lidar com as emoções, vai chegar na adolescência, vai ser muito mais difícil criar essa conexão. Claro que é possível, a gente tá aqui para isso, né? Para ajudar a gente a voltar a criar cada vez mais essa conexão. O cérebro, ele é moldável, né? Então, a qualquer momento, né? Até como nós adultos, que o meu trabalho realmente é com adultos, o cérebro, ele pode se modificar em qualquer momento. Só que a gente precisa, primeiro, de consciência, né? Depois, a gente precisa de tomar uma decisão, né? Para querer romper muitas coisas, a gente precisa primeiro ter consciência, tomar uma decisão, passar por um processo, né, que esse processo, por exemplo, ali no meu caso, eu trago na mentoria, né, passar por um processo, depois repetir isso no dia a dia, né, usar
praticar no dia a dia essas novas coisas e depois ir se transformando, né? Isso se transformando em novos hábitos, mostrar para o teu cérebro que é possível, né? É possível educar sem gritar, é possível educar sem castigar, é possível ter uma conexão com o filho sem manipular, sem fazer chantagem. Então, só que tudo isso é uma construção, né? Se a gente não, muitas vezes a gente não teve esse repertório, né? Não por mal, né? Eu sempre comento assim que nossos pais, eles deram o melhor, né? Todas as condições que eles tinham para dar para nós, né? Todo mundo quer fazer o seu melhor. Então, muitas vezes na época deles, o melhor a educação que eles deram tudo que eles puderam dar, que eles tinham de conhecimento, que a ciência também trazia, que a educação, né, trouxe para eles. Então, só que muitas coisas hoje a gente já entende, assim, que por falta de, às vezes, conhecimento, de ferramentas, por não entender, por exemplo, hoje a gente já consegue, a ciência já traz, né, o quanto o estresse faz mal para o cérebro, para o desenvolvimento da criança, o quanto o castigo amedronta, né, e será que realmente a gente precisa ser autoridade, mas por medo, ou será que a gente quer ser respeitado não precisa ser autoritário, né? A gente pode ser autoridade, continuar sendo autoridade, mas pelo exemplo, para a criança admira a gente, sabe? A gente como pais. Só também, eu falo assim, a gente olhar para a relação de Deus com o homem, né? Que como Jesus, ele conquistou as pessoas, as pessoas iam para ele foi o maior líder, né? E a gente é líder da nossa casa, usando do amor, conquistando o coração, sabe? Tocando lá no fundo. E as pessoas queriam aquilo porque elas sabiam que aquilo é o que elas precisavam. Então, quando a gente conversar com nossos filhos, a gente se conectar lá no fundo do coração, a gente se conectar de verdade, a gente tá presente, a gente ter uma escutativa, a gente tá ali, isso vai fazer o nosso filho querer estar perto da gente, querer obedecer, querer seguir os nossos passos, sabe? A gente vai poder explicar sobre a obediência, mas não de uma forma autoritária, né? Então, como é importante a gente, como mães, como pais, está fazendo essa transformação primeiro na nossa vida, primeiro de consciência, como eu falei, né? Depois decidindo querer fazer diferente, né? Eu não falo que a educação foi de todo ruim, claro que não, mas essa coisa assim, às vezes a educação tradicional, né? Eu vejo assim muita falta de ferramentas e acaba, como não tinha, ou era bater, ou era gritar, ou era botar de castigo, e hoje em dia a gente já vê assim, quanto hoje a gente tem acesso, né? Às vezes também pecamos por excesso de informação, mas a gente tem, hoje em dia, muito mais abertura, né? Para conversa, para informação, a ciência também tá junto disso, né? Tem também, no meu caso, eu uno a ciência com também os ensinamentos de Deus, né? Porque para mim é a base de tudo, da sabedoria. Então, hoje a gente tem essa oportunidade, né? De como pais, muitas vezes, tá olhando para nossa história, tá questionando algumas crenças, tá questionando, será que não existe uma outra forma de falar? Tá testando, tá pedindo ajuda se for necessário. Então, porque a adolescência, ela vai ser um pouco de resultado disso tudo que veio da infância, né? Então, olhar, depois não adianta, a gente vai ter que, como pais, a gente vai passar trabalho, a gente pode escolher, né? Em que época que eu vou querer passar trabalho? É melhor passar desde o começo e depois ir colhendo os frutos, ou é melhor, deixa assim, vamos levando assim, tal, depois chega na adolescência, infelizmente, às vezes acontece tantas coisas que a gente vê, né? Então, daí vai passar muito mais trabalho depois, né? Quanto mais para depois a gente deixar para dar atenção para isso, a gente vai passar muito mais trabalho. Então, escolher, né? Escolher realmente estar pensando que maternidade que eu tô tendo no meu dia a dia, né? Às vezes, que coisa que eu poderia estar melhorando, quais são as minhas dificuldades como mãe, que às vezes eu não consigo, né? Que eu acabo repetindo padrões mesmo sem querer, né? Ou como que tá a minha exaustão, porque muitas vezes a gente, como muito sobrecarregada, muito exausta, isso também é mais um dificultador pra gente conseguir ter mais calma, ter mais paciência, pra gente conseguir estar junto com nossos filhos, né? Então, por isso que eu também, além dessa mentoria Raízes Curadas, eu também trago aquela mentoria da vida organizada, porque uma mãe que ela consegue ser um pouco mais organizada, mais planejada, ela vai conseguir lidar melhor com as emoções dela, com o estresse dela, e ela vai conseguir também atender melhor os filhos, né? Quando a gente é muito assim, tá toda a vida correndo, tá exausta, sobrecarregada, o cérebro, ele tá ali no modo de defesa, de tipo assim, preciso lutar porque eu não tô em paz, né? Então vai ser muito mais difícil quando o filho falar alguma coisa, não sei o quê. Então é muito mais fácil a gente gritar, né? Quando a gente não tem essa vida mais organizada, mais planejada, porque a demanda, elas vão sempre existir, né? Toda mulher, toda mãe, ela passa por muitas demandas. Só que uma coisa que eu sempre falo tem que ter prioridades, né? Quais são as suas listas de valores, né? Uma das coisas que a gente vê no primeiro encontro é ter clareza sobre os seus valores, de como tá a tua rotina, porque isso tudo eu sei que influencia.
né? Então, voltando a falar um pouco do filme, mas é assim também, eu sempre falo, não adianta trazer, não quero que as mães se sintam culpadas, eu quero trazer pra ela o que tá por trás, né, de por que ela age assim. Ela não age assim porque ela quer, porque no fundo todo mundo quer, gente, tratar bem nossos filhos, as crianças, as pessoas, tratar bem o marido, todo mundo quer, mas a gente acaba não conseguindo por vários fatores, né, e é nessas raízes desses fatores que eu acabo indo. Então, muitas vezes tem fatores de exaustão, fatores de falta de organização, fatores de sobrecarga, né, muitas vezes tem outros fatores também, né, que estão na raiz, né, daí eu trabalho raízes biológicas, raízes relacionais, raízes da nossa própria história. Então tem muita coisa por trás que só quando a gente consegue trabalhar realmente nisso, a gente vai dissolver os comportamentos, sabe? Porque pode ver, a gente pode tentar se controlar, tá? Eu vou me controlar, hoje eu não vou gritar, eu vou me controlar, hoje eu vou ter mais paciência, só que muitas vezes a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir por um momento, mas daqui a pouco já vai sair de novo. Por quê? Porque a gente não tratou a raiz, né? A gente só tá ali querendo controlar a causa, o sintoma, né? Porque grita é sintoma, estresse é sintoma, né? Existe o que tá por trás. Então, é isso que é importante que a gente olhe. Então, assim, eu até botei ali, né, hoje no story, não sei quem viu, que a genética, as experiências, o ambiente, eles vão gerando as nossas crenças, que vão influenciando nossos pensamentos, que vão gerando as nossas emoções, que vão gerando sentimentos, essa emoção traz à tona alguns sentimentos, que vão determinando os nossos comportamentos, que vão ditando quem a gente é, né? Então, olha como é uma cascata, né? E como a gente não consegue mudar o que já foi, né? Mas a gente consegue olhar para essa história, dar muitas vezes um novo significado, agora interpretando como adulta, tá olhando para isso, tá bom, a minha história é essa, aconteceram essas coisas, ou eu fui criada desse jeito, a minha infância inteira eu ouvi isso, ou eu tô fazendo isso, como é que eu posso lidar com tudo isso, né? Porque essa aqui sou quem eu sou. Eu também sou essa pessoa, essa mulher forte que eu sou, por ter passado por todas essas experiências. Então, só que juntas ali a gente consegue olhar para toda essa história, né? Olhar para todas essas crenças, olhar para os pensamentos, olhar para as suas emoções, para aprender a lidar com elas, né? Para aprender a trazer um novo significado para elas, para aprender a muitas vezes não passar para frente algumas coisas que a gente não quer passar, né? Para poder olhar pra gente diferente, pra gente poder fazer as pazes com o nosso passado, fazer as pazes com a gente mesmo. Então, é um percurso muito lindo, né? Pra gente estar também se fazendo. E deixa eu ver se faltou mais alguma coisa assim, importante da gente falar. E seria mais ou menos isso, assim, né? Então, muitas coisas, assim, a importância, né? A gente viu ali que muitas vezes, se a gente não sabe lidar com a emoção, ela domina tudo, né? Então, a criança, ela vai ter realmente, gente, essa dificuldade de lidar com a emoção, porque eles não têm o cérebro totalmente desenvolvido, né? Então, ali, ela tá comandada muito mais pelas emoções. Ela não consegue ainda ter as conexões para conectar várias partes do cérebro, né, que vão ajudar ela a ter mais controle de impulso, que vão ajudar ela a refletir melhor, a racionalizar. Então, como a importância de nós como pais ajudar elas, né, a falar sobre as emoções, pelo nosso exemplo, a ensinar como lidar, né, quando a raiva, será que a raiva é feia? Não, a raiva não é feia, né, toda emoção, ela tá ali para comunicar algo, né, para comunicar às vezes uma injustiça ou uma coisa que eu criei e não deu certo. Então, vem à tona as emoções, só que o mais importante é a gente tá aprendendo, ensinando para a criança como lidar, né, para ela não se deixar dominar pelas emoções, para ela não deixar falar tudo que vem à frente dominado por uma emoção, fazer tudo que vem à frente dominado por uma emoção, né, porque a gente viu que quando ali na fase da adolescência do filme a ansiedade ela tomou conta, olha quanto prejuízo ela teve para a vida, né, quanto já estava desfazendo amizade, já estava a relação com ela mesma, ela estava quase tendo uma crise de pânico, olha quanta coisa, né? Quando uma emoção, ela quer dominar tudo. Então, como é importante a gente estar ensinando nossos filhos a lidar com a emoção, ensinando nossos filhos a regular a emoção, né? O que é regular a emoção? Muitas vezes, quando a emoção vem à tona, ela tá ali a flor da pele, pra gente conseguir se acalmar e entrar nesse lugar de calma, tá tudo bem, né? Eu tô ali, tô te vendo, mas calma, não precisa ficar tão assim, né? Não precisa, por exemplo, vamos supor, quando é dominado pela tristeza, ficar horas de cama, quando é dominado pela ansiedade,
ficar pensando nos piores cenários, né? Isso é ser dominado por uma emoção. E a regulação, ela vem desse lugar de ajudar a se acalmar, a voltar para o centro, a voltar para ter um pouco mais de equilíbrio. Só que isso a criança, o adolescente, eles têm muita dificuldade de fazer sozinho ainda, né? Por falta de ter esse cérebro totalmente desenvolvido. Então, cabe nós, como pais, a estar ali junto, ensinando a regular, ajudando eles a regular, né? Porque eles não vão conseguir sozinhos. Então, a gente precisa ser esse canal de regulação, de segurança para eles. E com o tempo, né? À medida que o cérebro for amadurecendo mais, à medida que eles também têm um aprendizado positivo de como lidar com as emoções, eles vão conseguindo, aos poucos, regular isso de forma sozinho também. Então, até hoje, né, a gente como adulto, muitas vezes a gente não foi ensinado, a gente tem essas dificuldades, a gente não gosta muitas vezes de um colinho de mãe, do colinho do marido ou de alguém para nos ajudar a gente a se acalmar. Então, imagina uma criança, um adolescente que não tem nada desse repertório, que não tem um cérebro totalmente desenvolvido, como é importante para eles, né? E como é prejudicial para eles deixar eles muitas vezes lá sozinhos, trancados, porque eles estão gritando demais, porque eles estão chorando demais, abandonar eles ou ficar brigando com eles, né? Então, muitas vezes, por a gente ter dificuldade em regular a nossa própria emoção diante de uma desregulação da criança, a gente acaba fazendo isso, né? A gente acaba não agindo da melhor forma nesse momento, né? Muitas vezes pelas nossas questões também. Então, como é importante a gente estar sempre olhando para as nossas questões, entendendo na hora que a criança está passando por aquilo, que o adolescente está passando, não levar para o lado pessoal, mas é de uma imaturidade realmente deles, de eles não conseguirem lidar com aquilo, e a gente buscar, né, entrar nesse lugar de estar mais calma, de estar olhando do alto, né, entendendo, tá, isso daí é por causa disso, né? Quando a gente começa a trazer mais consciência para esse processo, entendendo o que está acontecendo, a gente muitas vezes consegue ter mais paciência, consegue ter mais empatia, né? Também ter uma caixa de ferramentas para a gente lidar com as nossas próprias emoções, né? Então, para conseguir lidar com o estresse diário da maternidade, da vida, do trabalho, porque se eu não consigo lidar com minhas emoções, uma hora eu vou explodir. E, infelizmente, a maioria das vezes a gente acaba explodindo nas crianças, né? Dentro da nossa casa, com a nossa família. Então, esse é sempre o que eu venho buscando ali, trazer para vocês esse tipo de consciência da importância da gente ter essa caixa de ferramentas, da importância das mães se cuidarem, né? Se olhar, ter um tempinho para si, ter um tempinho para gerir essas emoções, ter um tempinho de autocuidado, enfim. Então, como é importante a gente tá tendo esse tempo pra gente se abastecer, né? Porque se um copo tá vazio, eu vou dando pro filho, vou dando pra família, vou dando pra mãe, vou dando pra todo mundo, e o copo fica vazio. Como é que eu vou, diante de uma crise, conseguir lidar com tudo aquilo se eu tô vazia? Se eu não tiro um tempinho para me abastecer, se eu não tiro um tempinho para fazer algo por mim, né? Se eu não tiro um tempinho para passar por um processo que vai ser importante para mim. Então, como é importante nós como mães nos abastecermos, né? Pra gente conseguir aquela coisa, né? Primeiro põe a máscara de oxigênio em você, né? Respira e depois tu vai conseguir ajudar muito melhor os teus filhos, teu marido, né? Então, é um recado, assim, final, né? Pra gente já finalizar a live. Eu sei que no filme foi muito legal ver as emoções ali a todo vapor, né? O quanto dentro da gente tem essas emoções, o quanto tem memórias, como as fases que a criança passa, né? Na infância, aquela fase mais da imaginação, aquela fase da alegria, aquela fase da fantasia, e daí na adolescência já são novas fases, né? A fase do grupo, a fase da aceitação, a fase do pertencimento ali. Então é muito legal a gente ver isso ali de uma forma lúdica, mas muito além disso, né? Tem muitas coisas além disso, né? E hoje na live eu quis trazer um pouquinho para vocês dessas coisas, né? O quanto tem o nosso papel como pais influencia em tudo isso, essas fases, né? O quanto se a gente cuidar, o quanto antes a gente cuidar, a gente vai ter menos dificuldade nas fases das crianças, do adolescente, né? É possível a gente passar por uma adolescência com menos desafios, né? É possível a gente, quanto antes tá em conexão com essa criança, melhor vai ser a adolescência, né? Melhor vai continuar sendo a adolescência e o desenvolvimento dessa criança. Então, quem chegou mais no finalzinho, depois pode ver a live completa, que eu vou deixar salva. Até acabou ficando em duas, porque acabou caindo a primeira vez. Mas esse é o meu recado de hoje, né? A importância de nós, como pais, a gente tá se olhando, se cuidando, né? Se abastecendo pra gente conseguir ajudar a criança a passar por essas fases. Porque eles não vão conseguir sozinhos, eles precisam da nossa ajuda, da nossa presença, da nossa participação, né? O nosso exemplo de como que a gente lida com as nossas emoções, de como que a gente olha pra tudo isso, né? Então esse era o recado de hoje, né? Pra vocês
a gente está sempre se olhando, tá sempre se cuidando e poder também entender um pouco mais a cabecinha das crianças, a cabecinha do adolescente, que isso vai ajudar a gente a ter um pouco mais de empatia, de paciência, né? Então, são várias coisas que a gente pode estar fazendo ali para ajudar. E quem quiser também a minha ajuda, né? Mergulhar um pouco mais profundo nesse processo, e como eu falei, o primeiro passo é trazer essa consciência, né? E eu quero fazer aqui mais lives semanais trazendo essa consciência para esses assuntos. Depois, tomar uma decisão, né? Fazer uma escolha. Não, eu entendi que é importante, eu entendi, eu tô tendo mais consciência de tudo isso, então tomar uma decisão, né, de querer às vezes mudar alguns padrões, de querer às vezes rever algumas atitudes, de querer às vezes estar se olhando melhor, né, mudar alguns comportamentos às vezes com a gente mesmo. Depois é passar por um processo, porque não é do dia pra noite, né? O nosso cérebro, ele carrega memórias desde a gestação. Então, a gente pode ver ali, o filme ele abordou muito pouquinho disso, mas a gente carrega, hoje a ciência já demonstra que a gente carrega memórias desde a gestação. Então, como foi o parto, como não foi, o que a mãe passou, como que foi toda a gestação ali, tudo isso influencia na formação da criança, do cérebro e tudo mais, né? Influenciou no nosso, influencia nos nossos filhos. Então, é um processo, passar, né, por um autoconhecimento, por um processo de entender, né, curar muita coisa que aconteceu, né? Então, na mentoria ali, Raízes Curadas, eu mergulho fundo nesses processos com vocês. E depois repetindo, né? Trazendo ferramentas, trazendo coisas, e com tudo isso a gente vai repetindo no dia a dia, né? A partir das ferramentas que eu trago ali, das coisas, a gente vai botando em prática no dia a dia, a gente vai aos pouquinhos transformando, né? Como eu falei, o cérebro, ele é moldável, ele é maleável. Então, graças a Deus, né, que o que aconteceu não precisa ser para sempre aquilo ali. A genética, ela tem uma certa influência, mas muito mais do que isso, é o ambiente, são as nossas escolhas, os nossos comportamentos. Isso sim, né? A gente pode transformar o nosso cérebro a qualquer momento. Só que depende, claro, de um esforço maior, de repente de repetição, né? Então é ali. Mas quanto antes a gente, como pais, a gente tá buscando transformar certas coisas, buscando conhecer a nossa história, entender também a criança, entender o cérebro, entender todas essas coisas, quanto antes a gente fazer isso na nossa própria vida, menos danos a gente vai trazer muitas vezes para os nossos filhos, né? Então, por isso que eu falo assim, mães conscientes, pais conscientes, porque a consciência, ela vai nos levar nesse lugar de, opa, acho que eu preciso prestar atenção nisso, né? Opa, a minha emoção tá dizendo para olhar um pouquinho mais para isso, porque a culpa, vamos supor, ela não é ruim se a gente permanece na culpa, a gente fica ali deixando a culpa também dominar a nossa vida, a gente fica preso na culpa, esse é o problema, né? Ali no filme ela também trouxe sobre a ansiedade, o problema é quando a gente mora na ansiedade, a gente vive uma vida de ansiedade, né? Então nós como pais, como mães, o problema é quando a gente mora na culpa. Não, a culpa tá ali, assim como todas as emoções, para trazer um alerta, né? Será que agora eu tô tendo um pouco de conhecimento, será que eu fiz certo? Né? Daí às vezes vai dar aquela dorzinha, né? E daí tá tudo bem, você vai se acolher, você vai ouvir o que tá querendo dizer, você vai acolher a ansiedade e você vai, então tá, agora eu vou olhar para isso, eu vou ver o que eu posso fazer a partir disso, dessa consciência, desse conhecimento, o que eu posso tomando de ação, né? Às vezes, o que eu posso mudar, o que tá bom assim. Então, esse é o papel das emoções, né? Não é para ficar presa nelas e dominado por elas e paralisado por elas. Não, é para trazer consciência, né? A gente aprender a se ouvir. As emoções estão ali para nos proteger, para nos dar um alerta. Então, é esse papel das emoções. Então, é esse processo, né, que eu trago ali dentro da mentoria, também aprender a lidar com as emoções, a olhar para as emoções, a entender o que elas estão querendo dizer. Então, é um processo que a gente passa para depois a gente poder trazer no dia a dia essas novas atitudes, esses novos hábitos, essa nossa nova forma de pensar. E tudo isso vai gerar novos comportamentos, porque novos pensamentos, novas crenças, elas geram novos comportamentos. Então, muitas vezes a mãe que eu quero ser, né, que às vezes sozinha eu tô tendo dificuldade, né, porque realmente é uma mudança, né, gente? É um padrão que muitas vezes tá ali com a gente, né? Às vezes padrão, por exemplo, a maternidade, ela trouxe à tona pra mim essa vontade de querer fazer algumas coisas diferentes, né? De que eu vi que na minha história não foi tão legal e eu quis fazer diferente. Só que muitas vezes no dia a dia ali eu sou muito mais guiada pelo meu inconsciente do que pelo meu consciente. Às vezes eu não queria gritar, mas diante da exaustão, diante da privação de sono, diante de tanto palpite, diante da minha dificuldade emocional, saía um grito, saía um berro, saía um estresse, entendeu? Então é uma coisa assim que é complexa, não é assim do dia pra noite, mas quanto mais consciente a gente tiver, quanto mais a gente mergulhar nesses processos de autoconhecimento, de cura, de buscar ajuda, né, seja numa terapia, eu falo ali, a minha mentoria, ela é um pouco de terapia, mas ela é um processo para acelerar, né? Ela é uma aceleradora para te ter consciência, para te já ter ferramentas para lidar ali no dia a dia. E depois esse processo vai continuar pela vida inteira, né? A vida inteira a gente vai
vai estar se conhecendo cada dia mais, a gente vai estar mergulhando, né? As experiências do dia a dia vão estar nos trazendo os novos aprendizados. Então, mas é muito bom, né? É muito bom poder passar por isso, poder deixar a maternidade trazer à tona tantas coisas da nossa história, né? Poder estar nos curando, né? O amor tá nos curando, o vínculo tá nos curando, a gente poder ter uma história diferente com nossos filhos, né? Quanto isso é bom. Só que às vezes não vai ser tão fácil, tão simples, né? Muitas vezes com todas as demandas, com todas as coisas, com todo o nosso repertório emocional, nosso repertório de vida, vão ter as dificuldades, né? Mas eu tô aqui, né, pra quem precisar de ajuda, é só acessar meu link da bio, entrar lá que a gente pode conversar e vou estar sempre aqui, né, com meus conteúdos, eu sempre trago alguma reflexão, né, eu sei que às vezes eu não quero de forma alguma trazer culpa para os pais, para as mães, mas eu quero trazer a consciência, né, então se você, muitas vezes ali no seu dia a dia tá tendo dificuldade, entenda por quê, pare um pouquinho, entenda por quê, por que eu tenho essa dificuldade, por que eu tô tão estressada, por que eu tô tão gritando, por que eu tô falando essas coisas pro meu filho, ou por que eu levo tudo pro pessoal, então pare um pouquinho para se questionar. Né? Porque só quando a gente entende a raiz, mergulha na raiz, a gente vai conseguir dissolver um pouquinho, né, das causas, dissolver um pouquinho do porquê, né, que a gente tá agindo assim. Às vezes a gente acha que a culpa é da criança, que a culpa é do marido, mas no fundo a gente tá lá. A gente tá sentindo, a gente tem um ressentimento que a gente tá levando com a gente tem uma mágoa, a gente tem alguma história de vida que tá ressoando, vindo à tona. Então, no fundo, existem raízes mais profundas que guiam o nosso comportamento. Então, é esse o meu convite, né? Que a gente possa estar ensinando as crianças, os adolescentes, a olhar mais para dentro, né? Não estar rotulando, adolescência é isso mesmo, adolescência é assim. Não é assim. Você já foi uma adolescente, né? Na sua adolescência, o que você mais queria dos seus pais, né? Às vezes a gente tem essa rebeldia porque no fundo, lá no fundinho a gente queria amor, a gente queria ser ouvido, a gente queria que não tivesse alguém falando, você é isso, você é aquilo, não, a gente só queria ser ouvido, sem julgamento, sem nada. Então no fundo, todo mundo já foi adolescente, já foi criança, então é um mergulho interno, né, esse convite que eu faço, vamos mergulhar, vamos olhar para nossa própria história, entender, nessa fase, o que eu gostaria, né, o que eu queria da minha mãe, o que eu queria do meu pai, né, quais são as dificuldades que eu enfrentei, né, como que eu posso estar fazendo diferente agora. Então, esse é o convite para hoje dessa live. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Acho que eu já falei, deixa eu ver quanto tempo já foi. Quase 1 hora aqui. E se alguém quiser compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade, né? Vamos deixar mais uns minutinhos ali. Não sei se quem já viu o filme, quem não viu. Mas seria um pouco mais sobre isso que hoje eu quis falar. Porque é muito legal, né? Quando a gente vê um filme assim e novamente dá, nossa, como é interessante a formação e como é importante a gente levar esse conhecimento para mais pessoas, porque o quanto isso influencia, né, no adulto, né, que ele vai se tornar, no adulto que a gente se tornou. Nossas crianças, os nossos adolescentes não precisem mudar a forma de agir, de ser, né, quem eles são para poder pertencer, para poder agradar algum grupo, para poder ser aceito em algum grupo, mas que eles tenham essa identidade realmente firmada e possam estar felizes sendo quem eles são, que eles possam levar essa diversidade, né? O mundo é tão diverso, existe tantas formas de ser, existe tanta beleza em ser diferente, cada um com seu jeitinho, mas cada um trazendo a sua contribuição para o mundo. Que a gente possa trazer cada vez mais para eles também essas reflexões, né, da diversidade, de quanto que Deus nos fez únicos e diferentes e cada um contribui da sua maneira, né, para o mundo, né? Que as pessoas que a gente se relacionem possam nos amar por quem a gente é, do nosso jeitinho, que a gente também possa estar, claro que a gente está em constante aprendizado, em constante evolução, em constante troca de gostos, mas que a nossa essência sempre possa permanecer, né, que a gente não se perca também da nossa essência para agradar o outro, para pertencer, né, que a gente não, que a gente esteja em relacionamentos saudáveis, né, não precisemos deixar de ser quem a gente é, nossos filhos não precisam deixar de quem eles são para serem aceitos, para serem amados. Os nossos adolescentes, que as nossas crianças, eles possam se sentir bem em ser quem são. O erro, às vezes não se sentir bem, fazer uma coisa que não se orgulha, faz parte da nossa caminhada, né? Nós, como pais, como mães, a gente também erra, a gente também tenta de novo, a gente também aprende, a gente também se perdoa. Então, que a gente possa dar esse exemplo para eles, né? De que tá tudo bem, né? Errar, tá tudo bem, fazer, né, às vezes ter outras experiências, a gente vai passar por experiências que vão nos amadurecer, isso faz parte também do nosso desenvolvimento, que a gente possa acompanhar eles nesse percurso, que a gente seja esse lugar para eles de segurança,
né? Que possamos dar um ambiente de segurança, que possamos ser o porto seguro deles, para que eles possam se sentir confortáveis nesses desafios diários, nessas coisas que eles vão passando, e mesmo assim poder compartilhar com a gente tudo isso, poder contar com a gente, com o nosso apoio, né? Poder contar com a nossa visão, né, que a gente possa levar as experiências e que eles possam estar abertos, né, porque quando eles têm uma boa relação com os pais, com certeza eles vão estar muito mais abertos ao aprendizado, ao ouvir. Então, que a gente possa estar no dia a dia construindo essa relação cada vez mais conectada com eles, né, e deixando eles seguros também na identidade dele, que eles são maravilhosos como são, né, cada um foi feito de um jeitinho, nossas experiências, elas estão constantemente nos moldando, a gente está constantemente aprendendo e cada um está dando o melhor que pode, né? Em cada situação, em cada coisa, e que a gente pode estar voltando lá, às vezes, e pedindo desculpa, a gente pode estar aprendendo a lidar com as emoções, olhar para as emoções, aprendendo a lidar com as ações impulsivas, né? O mais importante de tudo isso é não reprimir as emoções, não reprimir, não anestesiar as emoções, né? Seja com droga, ou seja fugindo delas, seja às vezes querendo se suicidar, participando de desafios, ou quanta coisa aí que a gente vê os adolescentes fazendo. Então, que fica essa mensagem também, né, pra gente ter essa consciência e tá trazendo isso no dia a dia, nossa maternidade, levando essa visão também para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Muitas vezes na nossa educação a gente teve dificuldade em lidar com as críticas, né, um ambiente muito crítico, muito rigoroso, às vezes de não poder errar, de muita cobrança, então tudo isso também dificulta a nossa conexão com a gente mesmo, a nossa falta às vezes de perdão com a gente mesmo, a nossa sabotagem com a gente mesmo, nossa procrastinação, então tem tantos comportamentos aí de nós como adultos que hoje a gente tem e que muitas vezes tem raiz, né, em experiências que a gente teve, em coisas que a gente ouviu, vivenciou, a educação que a gente teve. Então, por isso que eu sempre falo da importância de a gente mergulhar um pouquinho mais fundo, né, não ficar ali se sentindo mal o tempo todo, se chicoteando o tempo todo, se culpando o tempo todo, mas mergulhar mais fundo na nossa história para a gente poder compreender, né, como que a gente foi sendo construído, como isso impactou nossos comportamentos e poder entrar aí num lugar de cura, né, disso, de auto-perdão. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão vou estar encerrando a live por aqui, espero que tenham gostado. Se quiser botar algum aprendizado que teve, alguma dúvida que tem, estou aqui disponível para responder. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se tem mais alguma coisa importante. Então é isso. Tem bastante informação, já trouxe bastante coisa. Depois vocês dão uma olhadinha aqui que a live vai ficar salva para quem chegou só no final. E obrigada por estarem aqui. Até a próxima!